Em Gênesis, no capítulo 12, você vai ver a história de Abraão e Sara. Deus ali fala para Abraão e lhe faz uma promessa. E quando Deus lhe faz uma promessa, existe ali um movimento de Abraão e Sara para o cumprimento daquela promessa. E essa lição, essa reflexão que o Espírito Santo de Deus quer falar ao teu coração hoje. Quando nós recebemos as promessas de Deus na nossa vida, a gente já entendemos e confiamos que um dia ela se cumprirá. Mas para que nós alcancemos essa promessa, existe um movimento da nossa parte. Abraão e Sara teve que sair do meio da sua parentela para ir para o lugar que Deus tinha prometido e onde ia se cumprir a promessa. Eles tiveram que se movimentar para alcançar aquilo que Deus havia prometido. E eles saíram do meio da parentela, foram para um lugar aonde Deus estava preparando para eles ali, para se cumprir aquilo que Deus havia prometido. Do mesmo jeito é na nossa vida. Deus nos faz promessas e Ele cumpre elas. Mas para isso, Ele necessita também da nossa ajuda, do nosso movimento em ir em direção à promessa de Deus. Qual movimento você tem que fazer para alcançar as promessas de Deus da tua vida? Esse movimento talvez tem que ser a sua fé. Você tem que ter fé naquilo que Deus te prometeu para Ele cumprir. Esse movimento talvez tem que ser mais oração, mais consagração, mais jejum. Tem que ser uma vida de mais dedicação. Tem que ser haver talvez uma renúncia, uma obediência. Tem que haver um preparo pela palavra de Deus, na presença de Deus. Tem que haver alguma movimentação sua. E Deus, muitas das vezes, quando Ele faz essa promessa, Ele também dá algo que é para você fazer em prol dessa promessa. Ele dá aí a direção desse movimento. Esteja atento, porque eu tenho certeza que quando Deus ele nos promete, Ele espera de nós também um movimento, uma fé, uma ousadia, uma coragem, uma obediência, uma renúncia, uma oração, um jejum, uma consagração. Vocês viram que Deus prometeu para Abraão um filho. Mesmo na velhice deles, eles iam ter um filho. E a partir daquela descendência ia haver uma grande nação. Mas Abraão e Sara teve que se movimentar em prol dessa promessa. Eles tiveram que sair de um lugar para alcançar a promessa. Eles tiveram que ter fé para ver o cumprimento da promessa. E eles geraram junto com Deus essa promessa. Então, o movimento faz também você gerar junto com Deus o cumprimento dela. Se movimente-se. Um dia Deus me prometeu algo. Eu estava na minha casa e naquele momento de decisão muito importante na minha vida, eu peguei minha carteira de trabalho e ali eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu dava ali para onde eu estava trabalhando para assinar minha carteira, mas era algo que eu ainda não sentia no meu coração que era aquilo para mim. E eu peguei e coloquei as mãos na minha carteira de trabalho e perguntei para Deus: Senhor, o que tu queres para a minha vida? Eu devo dar para assinar ou eu devo ir atrás de outro sonho meu? O que eu devo fazer? E ali Deus disse: livre do homem para ser livre para mim. E Deus me chamou de missionário. Eu vi audivelmente Deus me chamando de missionário. E quando eu ouvi aquela palavra missionária, eu comecei o meu movimento em prol daquilo que Deus me chamou. Eu comecei a mergulhar na palavra de Deus, me preparar, a jejuar, ter uma vida totalmente de renúncia, uma vida totalmente dedicada a Deus, para que aquilo que Deus tinha me falado se cumprir. Até então, nem congregação eu estava ainda certa. Até então, eu nem sabia quais os próximos passos que eu deveria seguir. Até então, não tenho nem conhecimento tão amplo. O que seria isso? Qual é esse chamado? O que eu deveria fazer? Mais uma coisa eu entendi, eu tinha que me movimentar em prol daquela promessa. Para quando chegasse a oportunidade de eu exercer aquele chamado, eu estivesse preparada. Então eu comecei a me movimentar em prol daquela promessa. E com um tempo depois, meses depois, Deus me chamou para o cumprimento dela.
Deus me ungiu como missionário, perante os homens, perante Deus. Estava ali acontecendo um cumprimento de uma promessa. E quando eu comecei a me movimentar, Deus começou a se revelar os próximos passos. E eu estou aqui, fazendo aquilo que Deus me chamou. E ainda estou no início. Mas uma coisa eu sei, nós temos que estar sempre em movimento, porque nós nunca vamos saber o que nós vamos atravessar em meio ao cumprimento da promessa. Mas nós sabemos que tem uma chegada, tem um fim, e o fim está nas mãos do Senhor. A chegada está nas mãos dele, mas para a gente possa chegar até onde ele quer, nós temos que se movimentar em prol daquilo que ele nos prometeu. Então, guarde essa palavra no teu coração. Confie, se movimente-se para que Deus cumpra as promessas dele na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.